Ou vai aparecer a legenda na tela. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Buongiorno. Buongiorno. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Igreja linda, abençoada. Estar aqui é um presente que o Senhor me deu nesses dias, através da vida da Flávia. Obrigada, Flávia. Porque o Senhor nos conectou em espírito, né? E o Senhor não une pessoas, une propósitos. E foi um presente conhecer a pastora Mirna e toda a equipe, todos os pastores aqui dessa igreja tão linda, tão abençoada, nessa cidade também maravilhosa, que depois quero voltar com a família. E se você não me conhece, eu sou a pastora Ana, sou casada com o pastor Alain. Nós somos pastores ali na igreja Videira de Milão, na Itália. Sou mãe de 4 filhos. E ao longo desses anos o Senhor tem nos dado a graça, né, de treinar famílias, pais na educação dos seus filhos, ajudar casais no seu relacionamento conjugal. Eu sou pastora de crianças e ali em Milão nós temos feito um trabalho de evangelismo e treinamento de crianças na nossa igreja local e nas igrejas que o Senhor tem nos dado a oportunidade de plantar naquela nação. Estamos lá há 7 anos, somos uma família missionária, o Senhor nos enviou para lá. Eu me converti com 16 anos. Na igreja Videira, estou na Videira já tem mais de 20 anos. Ali nós fomos ordenados, fomos enviados. E o Senhor tem feito coisas muito lindas e maravilhosas na nossa vida, né, na nossa igreja ali em Milão. E quando eu me converti, eu sempre tive no meu coração que eu iria ser missionária. Mas sabe que eu imaginava que Deus ia me enviar para a África, para a Índia. Eu não imaginava que Deus iria me enviar para a Itália. Tanto que quando o nosso pastor nos desafiou para essa obra ali em Milão, eu empinei a carroça, falei, não, Itália não. Itália, o povo não quer saber de Deus, o povo é frio, né? E aí fomos orar e o Senhor falou comigo, é por isso que vocês estão indo para lá. E eu creio, sabe, que o Senhor está levantando uma geração de guardiões em todo o mundo. O Brasil é um celeiro que enviou missionários para muitas nações, para a Europa, os países perseguidos, a África, a Ásia, né, a própria América do Norte. E eu creio que essas chamas que estão chegando nas nações, elas vão se espalhar, assim como vai se espalhar guardião. Sabe, Flávia? Eu queria te falar algo da parte de Deus nessa manhã. Você carrega uma unção muito especial que o Senhor te deu. Algo muito poderoso. Mas ainda é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Você não imagina o que Deus vai fazer através da sua vida e dessa porção que Ele tem dado para você. Então o Senhor vai te dar muitos outros projetos, que quando você era criança, o Senhor já foi desenhando no seu coração. E eles vão nascer nesse tempo, e o Senhor vai acelerar esse processo, porque Ele tem pressa, Ele tem urgência. Eu creio nisso, e você vai se surpreender, você vai se assustar com aquilo que Deus vai fazer. Eu creio nisso, eu vejo isso, sabe? Então eu queria dizer para você nessa manhã, você que está aqui nessa manhã, Deus mudou a minha palavra. Hoje de manhã, eu não ia pregar isso que eu vou falar hoje, mas eu estava hoje de manhã orando, e o Senhor me deu uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Josué capítulo 13, versículo 1. Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse, você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Eu queria dizer isso para vocês nessa manhã. Ainda há muita terra a ser conquistada. Ainda há muito a ser feito por essa geração. Ainda há muitas crianças para ser salvas. Muitos adolescentes para ser salvos. Muitas famílias para ser transformadas. Ainda existe muita terra para ser conquistada. E o Senhor poderia ter dito a Josué, você está envelhecendo, então vai descansar, pega umas férias, né? Vai cuidar da sua vida, vai lá plantar uma árvore, né? Vai ficar lá na sua casa, vai descansar um pouquinho, você está precisando, lutou muito, guerreou muitas batalhas. Mas o Senhor não, o Senhor disse o contrário. O Senhor disse, você está envelhecendo, Josué, mas você ainda tem vida.
Ainda existe muita terra para ser conquistada. Você precisa se apressar. Deus estava dizendo para Josué, em outras palavras, existe uma urgência no meu coração, Josué, e você ainda tem fôlego, então vamos trabalhar para conquistar essas terras. Você consegue perceber e visualizar as terras que ainda estão para ser conquistadas? Você está aqui nessa cidade, nessa nação, você vive por causa de um propósito. Você tem uma vocação, como diz Flávia. O Senhor te chamou por causa de um propósito. Antes de você nascer, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus escreveu a sua história. E o Senhor te diz, filho, ainda tem muita terra para ser conquistada. Ainda existem muitas pessoas para conquistar. Porque muitos estão morrendo sem conhecer Jesus. Muitos estão morrendo sem nem ouvir falar do Evangelho. Muitas crianças para salvar. Ainda existe muita coisa para ser feita. E Deus preparou para você uma herança, para que você possa conquistar, desfrutar e viver nessa terra. Deus tem para você saúde, sim. Uma vida feliz, sim. Vão vir aflições, elas virão. Mas tem de bom ânimo. Jesus disse, porque eu venci o mundo. Existe um trabalho a ser feito. Existe algo a ser realizado. E no meio desse desafio que o Senhor deu a Josué, o Senhor levantou homens valentes, que estavam com ele nesse propósito. E um desses homens que o Senhor levantou, ele se chamava Calebe. Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 15, diz assim: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Versículo 10. Agora, como você vê, olha o que ele disse para Josué: em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque vivem ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Preste atenção, Arba era o nome dos gigantes de Enaque. Essa terra que Calebe pediu para Josué era uma terra habitada por gigantes. Quando eles foram espiar essa terra há 40 anos atrás, 45 anos atrás, foram 12 espias, você conhece a história. Esses 12 espias foram espiar a terra e eles viram gigantes na terra. Quando eles voltaram da terra, Josué e Calebe deram para Moisés um relatório favorável. Eles viram o gigante,
Mas eles disseram: o Senhor vai nos dar a terra. Nós iremos destruir esses gigantes. Nós vamos devorá-los. Essa era a percepção que eles tinham diante do desafio que Deus estava dando a eles. Mas os outros 10 espias desencorajaram todo o povo. Porque eles disseram: nós somos como gafanhotos. Eles vão nos devorar, nós vamos morrer. E o povo se encheu de medo. E naquela ocasião Moisés prometeu para Calebe que um dia ele daria para Calebe aquela terra. 40 anos se passaram no deserto. Calebe então tinha 85 anos de idade, mas ele não se esqueceu da promessa que Deus havia dado a ele. Quando eles entraram na terra prometida, ele foi falar com Josué. E ele disse: me dá a minha terra. Porque Moisés, há 45 anos atrás, me havia prometido. Eu quero entrar e possuir essa terra. Mas habitavam nela gigantes. Agora, aqueles gigantes que já habitavam nela, cresceram e se multiplicaram. Agora, os descendentes de Enaque se tornaram muitos. Tinham 3 filhos de Enaque que habitavam naquela terra. E Arba era o maior dos gigantes. O maior dos gigantes. Calebe olhou para aquele gigante, para aqueles gigantes que estavam ali. E ele não titubeou, ele não pensou, ele não se intimidou, ele não teve medo. Porque ele sabia que Deus daria para ele aquela terra. E ele pediu para Josué uma terra habitada por Enaquins. Sabia que Arba, ele era o maior dos guerreiros, o maior gigante entre todos os Enaquins. Ele era o maior de todos, o homem mais poderoso. Calebe escolheu o lugar mais difícil. E os filhos de Arba estavam na terra, moravam lá. Toda a descendência desse homem tão poderoso morava lá. E com 85 anos de idade, Calebe disse: eu estou ainda tão forte como no dia em que espiei a terra pela primeira vez. Eu ainda posso entrar na terra e lutar e possuí-la, e o Senhor me dará. Porque ele olhava para os seus inimigos e para as suas dificuldades e para os seus desafios como pão. Porque ele pensava: eu vou devorá-los. Durante 45 anos, a força de Calebe não diminuiu. Pelo contrário, aumentou, ele não se enfraqueceu. A força de Calebe, eu acredito que ela deve ter aumentado, porque ele gostava de desafio. Estava vendo aqui a doutora Ilma ministrando com 71 anos de idade. Eu fiquei muito impressionada. Ela me disse que ela ainda atende no consultório 2 vezes por semana, o dia todo. Eu olhei para ela e eu falei: Senhor, sabe, às vezes a gente pensa que porque a gente está envelhecendo e a gente quer descansar. E eu quero dizer algo para você: o nosso descanso é Cristo. O nosso descanso é Cristo. Nós precisamos entender que existe uma obra a ser feita, um chamado a ser realizado, algo que Deus confiou nas nossas mãos, uma herança que Ele quer que você conquiste. Se nós olhamos então para a vida de Calebe, não houve diminuição da sua energia. Ele não se esqueceu da promessa, essa esperança ardia no coração dele. E todas as manhãs ele esperava o dia em que ele pudesse entrar e possuir a terra. Sabe, nós tivemos aqui a conferência Guardiões da Infância. E eu quero dizer que na jornada de um guardião, nós vamos ter que derrotar muitos gigantes para conquistar a terra. Muitos gigantes. Existem potestades, principados desse presente século, dessa era que vivemos. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esses principados, essas potestades.
E nós não podemos recuar, porque existe uma palavra sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma chama sozinha não faz muito fogo, mas quando você está unido a uma comunidade, esta chama, ela se espalha. Porque existe uma palavra que sela a igreja de Cristo na terra, e nós somos parte dessa igreja. Existe uma palavra sobre nós, nós precisamos ter discernimento. E eu estou aqui para dizer para você hoje de manhã, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, você não está lutando contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma terra a ser conquistada, e o diabo não quer te dar. Tem gigantes, os Enaquins estão lá, Arba, o maior dos guerreiros, está lá. Mas nós precisamos olhar como Caleb e dizer, eu ainda posso conquistá-la. E o Senhor já havia dito, Josué, existe muita terra para ser conquistada, apressa-te, apressa-te. Não podemos perder tempo, existe uma urgência no coração de Deus. Uma geração que está perecendo, que o diabo está matando, porque ele é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E essa geração está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que vão chegar até eles, que vão derrubar esses gigantes. Nós temos conosco lá, na Itália, um casal de pastores. Eles têm uma filha de 10 anos, 11 anos. E uma menina de Deus muito abençoada, muito querida. Sabe aquela criança que ministra em todo mundo, que faz devocional todo dia, que ora, sabe, que chora na presença de Deus, que Deus dá palavra, uma família ungida, abençoada. Um dia, de repente, essa menina começou a ser atacada na sua identidade. Ela acordava de manhã chorando, falava para sua mãe, mãe, eu quero morrer. Um espírito de morte. E o diabo mentindo na mente dela. E ela dizia assim, mãe, quando eu crescer, eu não quero casar com uma mulher, mas eu acho que é isso que vai acontecer. E minha mãe dizia, da onde você está com esses pensamentos? Eu não sei. E ela entrou num conflito muito grande, parou de comer, foi perdendo peso. E nós orando, os pais orando, e nós entramos num jejum pela vida dela, e os pais intercedendo por ela. E o pai dela, um dia, o Senhor falou para ele, vai para a porta da escola, começa a orar. Ele ia levar ela para a escola, e ele punha um capuz, e ele ficava andando em volta da escola, orando. Senhor, eu guardo a minha filha. Pai, eu declaro que nada pode tocar nela. Nada, nenhuma ideologia, todas as mentiras do diabo. E ele começou a orar. E numa dessas orações ele teve uma visão. E ele viu dentro da escola um corredor nessa visão com um grande espelho. Um espelho muito grande nesse corredor. E ele viu que enquanto as crianças passavam nesse corredor e elas olhavam para o espelho, elas eram transfiguradas. Elas se viam no espelho de maneira diferente, com uma outra identidade. E daí Deus falou com ele, é isso que o diabo está fazendo. Eles perguntaram para a filha, filha, teve algum ensino na escola, o professor falou alguma coisa? E a filha falou, não pai, não teve nada. Não teve nada realmente. Mas é um espírito que age nesse presente século. E nós começamos a orar. E o Senhor foi mostrando para eles, para a família, e nós começamos a interceder e guerrear, e Ele trouxe essa menina para perto e começou a trabalhar com ela, quem a Bíblia diz que ela é. E Deus falou para ela, falou para ele, faz um ato profético, pega um papel, manda ela escrever todas as mentiras que o diabo tem falado na mente dela. E ela escreveu todas as mentiras, as coisas que ela pensava, tudo. E ele pegou aquele papel e ele queimou.
fez uma fogueira em casa e queimou o papel. Pegou um papel em branco e ele falou assim: agora você vai escrever aqui tudo que a Bíblia diz que você é. Tudo que Deus diz a seu respeito. Porque essa é a sua identidade. E ela começou a escrever, foi uma folha, foi 2 folhas. E ele pegou as folhas, colou no quarto dela e disse a ela: todos os dias, filha, você vai acordar e você vai declarar a verdade da palavra. Porque é isso que você é. E ela foi completamente transformada. Hoje ela voltou à normalidade. Mas aí nós estávamos orando na igreja, nós temos um trabalho lá com as crianças. Nós estávamos, a mãe dessa menina, a pastora, que é a mãe da menina, a minha equipe lá, e nós orando, intercedendo. E o Senhor falou com ela: sabe por que eu permiti a sua filha passar por isso? A sua filha tem uma mãe que chora por ela, que ora por ela. Mas as outras crianças não tem ninguém para chorar por elas, para orar por elas. Quem irá até elas? Quem vai sentir a dor delas? Quem vai entrar por essa causa? Eu quero dizer para você nessa manhã, somos nós, a igreja. A igreja precisa se levantar. Sabe, Caleb, ele enxergou os seus inimigos como pão. Números 14, 9, ele disse: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Sabe, era isso que Caleb via. Ele viu os enaquins que estavam na terra e disse: são nosso pão. São nosso pão. Ele viu as dificuldades como pão. Parece que Caleb procurava, né, um desafio, uma dificuldade. Qualquer desafio na sua vida, situação difícil que você passa na sua vida, as dificuldades, os obstáculos que vêm na sua jornada, no chamado que Deus propôs para você, você precisa enxergar tudo isso como pão, porque isso vai ser alimento para o seu crescimento, para a sua força, para que você possa crescer e dizer: eu vou possuir essa terra, eu não vou recuar. Porque quando nós recuamos, seja por medo, seja por cansaço, seja por preguiça, seja por falta de tempo, quando nós recuamos, muitas vezes porque estamos desanimados, porque estamos incrédulos, o inimigo vai tomando território. Mas nós não podemos recuar, nós precisamos continuar avançando, como soldado que somos, na guerra que o Senhor nos colocou, e dizer a esses gigantes: batem em retirada, essa terra é minha. As crianças dessa nação, os jovens, os adolescentes, são do Senhor, nós vamos conquistá-los. Nós vamos conquistá-los, porque nós não vamos chegar no céu sozinhos. Nós vamos levar essa geração conosco. E esse é o desejo do coração de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando Deus criou o mundo, Ele disse para o homem: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Esse era o desejo do coração de Deus. Depois, quando Ele enviou o seu Filho, Jesus, a última coisa que Ele disse para os seus discípulos foi: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o desejo do coração de Deus. Filhos, 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 você nasceu para gerar, mãe de milhares, pai de milhares, filhos naturais, mas também filhos espirituais. O Senhor quer te dar, filho, você precisa se levantar. E esse mesmo homem chamado Caleb, preste atenção, ele tinha uma filha chamada Axa. Josué 15, versículo 13 a 19, diz que por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu então a cidade de Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque.
Olha, versículo 14, Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Versículo 15, dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada Quiriate-Sefer. Caleb disse, darei minha filha Axa em casamento a quem acatar e tomar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe, agora peço que também me dê fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Essa história ela é tão poderosa, tem muitos ensinamentos aqui. Primeiro que ela casou com Otoniel. Os nomes da Bíblia têm muito significado. Otoniel significa leão de Deus. E Axa significa tornozeleira. É onde está o nosso pé, né? Nós como igreja, eu quero dizer para você, onde nós pisamos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. E Axa, ela aponta para a igreja. Porque Otoniel, o leão de Deus, que aponta para Jesus, conquistou a cidade de Quiriate-Sefer para ela. O pai deu a sua filha por herança. Eu quero dizer para você, Jesus, ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. E onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor vai te dar por herança. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Então, Axa, ela se casou com Otoniel. E olha, preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Quantos pais e mães temos aqui hoje? Deixa eu ver, levante sua mão. A maioria. Então, escute o que eu vou dizer para você. Os nossos filhos são afetados pela nossa fé. Você pode dizer para o pai e para a mãe que está do seu lado, falar para ele, os seus filhos são afetados pela sua fé. Caleb era um grande homem de fé. E Axa, ela se casou também com um grande homem de fé. Otoniel, ele era seu primo. Ele era filho do irmão de Caleb. Que naquela época era assim, né? O casamento acontecia assim, na família, na comunidade, com os irmãos ali da fé. Sabe, eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia e eu crio umas imagens na minha cabeça. E é tão bom quando a gente faz isso, que a gente consegue imaginar a história. Eu fico imaginando essa menina, quando ela era pequena. Eu não sei se na ocasião em que eles saíram do Egito, que tinham muitas crianças, e Faraó disse, deixa as crianças aqui. O que foi que Moisés disse? Não, nem uma unha ficará no Egito. Todos vão. E foram essas crianças que entraram depois na terra de Canaã. Porque a geração daqueles que não creram ficaram, pereceram no deserto. Então pode ser que Axa já estivesse ali, não sei. Ou depois nasceu no deserto. Mas eu fico imaginando quando ela era pequena, quando eles estavam ali no deserto, e nesse contexto, aqui, depois entrando na terra, Josué fez eles entrarem na terra prometida. Depois ela se tornou uma moça casada. Mas eu queria que você imaginasse a cena de quando ainda ela era criança e viajava com seu pai. E o pai dela talvez contasse para ela sobre aquela terra que um dia ele entrou para espiar. E provavelmente ele dizia para ela, filha, os cachos de uva, eles eram enormes. Era uma terra muito boa, uma terra que manava leite e mel. Uma terra que tinha frutos lindos. Talvez eles se assentavam numa fogueira à noite e Caleb, aquele grande homem de fé, talvez ele começava a compartilhar o seu coração e a dizer para os seus filhos, ele falava sobre como aquela terra era boa, sobre as promessas de Deus. Talvez ele dizia, um dia o Senhor nos fará entrar, um dia nós vamos possuir essa terra, um dia nós vamos estar lá, um dia o Senhor vai nos dar. Eu imagino aquela menina Axa, sua filha,
os seus olhos se tornando grandes e talvez brilhassem com a história que o pai dela relatava. E aquilo acendeu no coração dela um desejo. Eu quero dizer para você que é pai e mãe, nós somos responsáveis por acender a chama no coração dos nossos filhos. Aquilo que falamos para eles com paixão, daquilo que vivemos, daquilo que é eterno, não de maneira religiosa, mas de maneira viva, ao sentar na mesa, ao acordar pela manhã, ao dormir à noite, na sua rotina de vir para os cultos, de servir o Senhor, na maneira alegre como você fala de Deus, da sua obra, do seu chamado. Nós estamos jogando no coração dos nossos filhos faísca. Não fale mal da igreja, porque nós estamos incendiando o coração dos nossos filhos. E eu posso imaginar os olhos daquela menina brilharem, imaginando como seria bom provar dos frutos da terra, como seria bom entrar na terra. E provavelmente ela ouvia de Caleb como a terra era linda, como a terra era boa, das promessas de Deus. Talvez ele dizia, essa é a nossa herança, um dia nós vamos possuir, um dia nós vamos entrar na terra. E eu creio que essa esperança foi o que fazia com que Caleb se fortalecesse dia a dia. E isso criou no coração de Axa um desejo também de possuir a terra. Um pai ousado, ele vai gerar um filho ousado. Um filho ousado, um filho destemido. E assim foi Axa. Quando ela entrou na terra, o seu pai deu a ela a terra do sul. Ele deu a ela de presente a terra do sul, do deserto de Negueb. Era uma terra árida, uma terra seca. Presta atenção nessa história. Ela já tinha recebido do pai um presente. Talvez você hoje olhe para a sua vida, para as coisas que o Senhor tem te dado, e você pense, meu Deus, eu estou vivendo numa terra árida. Talvez em áreas da sua vida, você se sinta numa terra árida. Às vezes você sente que falta recurso. Às vezes você sente que falta talvez palavras para que você possa possuir aquilo que o Senhor tem te dado. Talvez você olhe para os seus filhos e se sinta desanimada. Para o seu casamento, talvez você olhe para o seu casamento e você pense, Senhor, estou vivendo numa terra árida. Talvez a sua vida financeira, eu não sei qual é a área da sua vida que hoje você olhe e pense, Senhor, é isso que o Senhor me deu? É isso que o Senhor me deu para eu viver, para eu desfrutar? Mas sabe, a Bíblia fala, olha que eu acho isso tão poderoso, que é filha. Axa é filha. Axa, ela confiava na bondade do seu pai. Porque ela tinha um pai bom. Um pai bondoso. E ela não pensou, meu pai já me para o meu pai, me dá, pai, a fonte das águas. Me dê a fonte das águas. Sabe, talvez tudo que você precise hoje é a fonte das águas. A fonte das águas. A fonte das águas aponta para a unção do Espírito que se move na sua vida, na minha vida. Aponta para o rio da palavra que nos lava e que nos limpa. Porque tudo que uma terra seca precisa é da fonte das águas. É da fonte das águas. Muitas vezes nós não pedimos a Deus, porque estamos como filhos que são escravos, condenados. Será que eu mereço? Será que o meu pai quer me abençoar? Será que o meu pai quer me dar? Será que ele quer fazer? E nos sentimos muitas vezes intimidados. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar que você é filho, que você é filha, que você tem um pai que te ama e ele quer te abençoar.
Não porque você mereça, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Ele te ama. E antes de você chegar aqui, Ele já estava aqui. Ele te pergunta o que você quer. O que você precisa, filha? O que você quer para o cumprimento do seu propósito? Para essa terra que eu te dei? O que você precisa? E ela disse, a fonte de águas, Pai. Eu preciso das fontes das águas. E o Pai deu a ela muito mais do que ela pediu. Porque a Bíblia diz que Ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa nunca duvidou da bondade do seu pai. Ao contrário, ela viu Caleb pedindo a Josué a sua herança. Ela viu o pai ousado que ela tinha. Ela viu o seu pai reivindicando aquilo que um dia Moisés havia prometido a ele não se esqueceu. E ela cresceu vendo o seu pai, almejando, se preparando, esperando, falando daquela terra. E ela se tornou também uma filha ousada, uma filha que cria, que sabia pedir, que pedia com fé. Ela não confiou nela, ela confiou na bondade do seu pai, porque o seu pai era bom. Oh, queridos, se você soubesse como Deus é bom, como Deus quer te abençoar. Se você soubesse como você é amado, como você é amada. Deus, Ele te amou quando você era inimigo dEle. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o que lhe custou tudo, que foi seu filho, para morrer por mim e por você, porque Ele nos amou incondicionalmente. Romanos 8:32. Se Ele deu o que lhe custou tudo, o que Ele tinha de mais precioso, o que mais Ele pode negar para você? Quando Deus criou o mundo, Ele disse, haja luz, e houve luz. Foi muito fácil para Deus criar o mundo. Mas para Deus enviar seu filho, demorou milhares de anos. Milhares de anos. Para que Ele pudesse enviar Jesus. Para que Ele pudesse ter você de volta para Ele. Você é amada, amado. Você é filha, filho de Deus. Você precisa ter esse espírito de filho. Esse espírito de filho, você não é mais escravo, você é filho. Você é filha, você é herdeiro. Aprenda a pedir para o seu pai. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Em vez de pedir, elas reclamam da terra. Essa terra está muito árida. Nossa, não acredito. Olha como é que está a minha vida. Como é que eu vou cumprir aquilo que o Senhor me deu desse jeito? Não tenho dinheiro, não tenho recurso, meu casamento não está bom. Os meus filhos estão terríveis. São tantos os desafios, eu estou cansada, estou desanimada, porque a minha igreja, o meu pastor, porque isso, aquilo outro. Só que esse não é o espírito de filho. O filho, ele vai para o pai. Ele vai para o pai. Tudo que você precisa para o cumprimento do seu propósito, o seu pai já te deu. Em Cristo, na cruz. Todas as coisas. Todas as coisas. Axa, ela não pediu para o seu pai outra terra. Ela poderia ter pedido, pai, dá uma outra terra melhor, que essa terra que o Senhor me deu está seca. Está muito difícil. Não. Ela entendeu que o que ela precisava era da unção de Deus. Tudo o que eu preciso é da unção. Eu preciso da fonte das águas. Porque se eu tiver a fonte das águas, essa terra seca vai produzir fruto. Se eu tiver a fonte das águas, se você tiver a fonte das águas na sua casa, aquele casamento seco vai produzir fruto. Aquele filho que você não vê resultado, vai produzir fruto. Porque tudo que a gente precisa é disso.
das fontes das águas, dessa unção sobrenatural de Deus, movendo na nossa vida, no ministério, no nosso trabalho, na nossa família. Você não pode, filha, ter medo de pedir. Não tenha medo de pedir para o seu pai. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal, porque não pedimos com fé. Com fé no seu pai. O pai deu a ela muito mais do que ela pediu. Ela pediu a fonte das águas e ele deu as fontes superiores, as fontes inferiores. Ele deu as fontes que vinham das montanhas e as fontes que saíam dos vales. Ele deu a ela muito mais do que ela pediu. Você precisa também da fonte das águas, porque ainda tem muita terra para possuir. O Senhor quer que você possua e frutifique na terra. Frutifique na terra. Esse é o desejo de Deus. O Senhor quer remover da sua vida toda a esterilidade, de todas as áreas da sua vida. Porque existe uma obra a ser feita, um projeto a ser realizado, porque está no coração de Deus ganhar essa geração. Esse é o desejo do coração de Deus. E Ele está levantando filhos ousados, filhas ousadas, que vão olhar para os gigantes e com fé vão dizer: Senhor, eu vou possuir essa terra. Mesmo que ela seja seca, Senhor, me dá as fontes das águas. Me dá, Senhor, tudo o que eu preciso para o cumprimento do meu propósito nessa nação, na minha geração. Porque você vai deixar um legado para as próximas gerações. Caleb estava deixando para sua filha não só uma herança de uma terra, não. Ele estava deixando um legado de fé, porque ela herdou do seu pai esse espírito de fé, esse espírito ousado. Ela continuou esse projeto e esse legado. Ela confiava na bondade do seu pai. Já pensou? Você chegar no céu um dia e descobrir que ainda tinha muita coisa para você conquistar aqui na terra e você não conquistou? Você já pensou você terminar a sua vida e descobrir que você tinha uma herança, que você não tomou posse? Que você tinha algo para viver e você não viveu? Não sei se pode vir aqui o grupo do louvor, que eu quero encerrar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz: agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Herdeiro dele. Tudo que é de Deus, escute isso, é seu. Gálatas 3:29, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Você é filho. Você é filha. O que você hoje vai pedir para o seu pai? Enquanto nós cantamos aqui uma canção, eu quero encerrar esse momento. E eu queria que você fechasse seus olhos aonde você está. E eu quero que hoje o Senhor remova da sua vida toda condenação, toda culpa, toda vergonha, toda intimidação que diz para você que você não merece, que você não é bom o suficiente, porque você não fez, porque você deixou de fazer. Tira os olhos de você. Para de olhar para você. Olha para Jesus. Olha para a cruz. Porque na cruz Ele derramou o seu precioso sangue para te comprar. Para te comprar. Então Ele te perdoou.
você é perdoado. Ele te justificou. Você foi declarado justo diante de Deus. Mas mais do que isso, Ele te fez filho, filha. E agora você é filho de Deus. Essa é sua identidade. Mas eu quero te dizer, o seu pai é bom. Você tem um pai bom. Bom. Que antes de você pedir, Ele já está aqui te perguntando: o que você quer, filha? O que você quer? O que você precisa? Existem sonhos, projetos que Deus está colocando no seu coração, e você às vezes pensa: Senhor, não tenho recurso, não sei como começar, não sei o que fazer. E o Senhor está te dizendo: filha, o que você precisa, eu vou te dar. Amém. Não porque você mereça, porque ninguém merece. Não porque você seja boa, não. Porque eu sou bom. Porque eu sou bom e porque eu quero te abençoar. Começa a pedir para o Senhor. Fala: Senhor, obrigada pela sua bondade. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada porque o Senhor me fez filho, filha. E começa a dizer para Ele: Senhor, me dê a fonte das águas. Senhor, me dê todas as fontes que eu preciso para o cumprimento do meu propósito. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai derramar o seu coração diante de Deus. E você vai dizer para Ele: Senhor, eu quero a fonte das águas. Amém. Aleluia, Jesus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Começa a falar para o Senhor: Senhor, obrigada pela sua bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um Pai amoroso, um Pai que me ama, um Pai que cuida de mim, um Pai que sabe tudo o que eu preciso, um Pai que está perto e não longe. Oh, um Pai presente, um Pai bondoso, um Pai generoso. Oh, o Senhor te diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Oh, aleluia, Jesus. Como planta Aleluia, nova, florescerão, seus ramos se renovarão. Não secarão os seus frutos e viverá. O Senhor diz para você que você é como uma árvore plantada. Amém. Junto a correntes de águas. As águas estão ali. E no tempo certo dará o seu fruto. Amém. E as suas folhas, elas não murcham, não ficam murchas. Você vai florescer mesmo em tempo de seca. Amém. Mesmo em tempo de crise. Receba essa palavra no seu coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pastora. Glória a Jesus. Uau. Se você não veio, como diz o nosso pastor, quem está ausente perde o presente. Mas Jesus é bom
Então lá no YouTube do Guardiões da Infância você tem acesso a tudo que nós recebemos, né? E a boa notícia é que hoje à noite tem mais. 19 horas, pastora Cássia está aqui. E eu vou orar para encerrar. E enquanto a pastora ministrava ao nosso coração, na verdade, todo esse fim de semana, o Senhor está aqui nessa manhã para nos renovar. É manhã de renovo e de posicionamento. Onde está a geração de Caleb, que não vai abrir mão dos filhos, e nem dos filhos que o Senhor coloca aqui nessa casa, os kids, os starts, os grows, que estão aqui, porque o Senhor colocou-os aqui. É manhã de renovo e de posicionamento. E hoje o Senhor te convida, te chama. É manhã da sua casa ser renovada, da sua relação com os seus filhos ser renovada, da sua fé ser restaurada. Mas é manhã de tomarmos uma posição e dizer: eis-nos aqui, envia-nos. Os nossos filhos jamais entregaremos nas mãos do inimigo. Aqui não. Em nome de Jesus. Eu queria orar de novo. A partir da sua decisão. Quer fazer isso? Sai do teu lugar e vem aqui rapidinho no altar. Porque é amanhã de renovo, de restauração. E é amanhã de posicionamento. Onde está a geração de Caleb, que aos 85 anos, ao invés de dizer cansaço, diz: eu não vou parar, porque o Senhor ainda não cumpriu aquilo que Ele disse que ia cumprir. Perde tempo não. Ai, pastor, não tem jeito. Tem jeito sim. Se um homem de 85 anos derrubaram, destruiu os anaquins, onde está o impossível para Deus? E a palavra que foi pregada aqui nessa manhã nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Não há barreiras que Ele não vai transpor. Agora é manhã de decisão. Quando você diz: eu serei a geração de Caleb, você está dizendo que pelos seus filhos você não vai desistir, mas por essas crianças que congregam aqui com a gente, por esses adolescentes que congregam aqui com a gente vai se posicionar. Ao vê-los tropeçando, a gente vai se levantar e vai dizer: não, os nossos filhos não entregaremos nas mãos do inimigo. Porque os filhos de Deus não estão à venda, eles já foram comprados. Senhor, nós derramamos o nosso coração na Tua presença. Somos gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor fez e pelo mais que o Senhor fará. Nós nos colocamos de pé e dizemos: Senhor, precisamos que o Senhor nos renove. Espírito Santo, nos ajude a não nos preocuparmos com as nossas casas apaineladas, mas erguer dentro dos nossos lares o lugar de adoração, para que a glória da segunda casa seja maior do que a glória da primeira. Visita cada família, cada dor, cada tristeza. Por vezes os filhos têm ido se aventurar para longe, mas nós sabemos que Tu és o Deus que resgata. O Senhor traz de volta. Não há ninguém que seja pródigo o suficiente que a Tua graça não alcance. Então
renova, Pai, as forças. Renova as nossas forças como pais, Pai, como servos e filhos do Senhor. Que nós não sejamos daqueles que atrapalham, que afastam, que afugenta as crianças, os pequeninos, os adolescentes da Tua presença, mas que apesar de qualquer coisa a gente esteja perto para trazê-los, e que a gente cuide para que a gente também permaneça firme, firmado no Senhor. Pai, também nós nos levantamos como uma geração que, assim como Caleb, não vai desistir. Renova, Senhor, então as nossas forças. Colha cada lágrima de cada coração derramado. Pai, que como nós temos aprendido por esse movimento que o Senhor colocou no coração da pastora Flávia, guardiões, como o que nós recebemos, tudo que ouvimos nessa manhã, por meio da Tua filha, pastora Ana Laura. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos para a glória do Teu nome. Amém. Os nossos filhos jamais entregaremos nas mãos do inimigo. Ajuda-nos, Senhor. Porque o diabo vai tentar acelerar todas as coisas, mas nós iremos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, e o nome do Senhor será salvo. Não mais casas apaineladas, mas casas onde o lugar de adoração é estabelecido, nem que seja por madeira simples. E nós veremos na nossa família, em meio à nossa igreja, e a igreja do Senhor espalhada na face da terra, a glória do Senhor sendo manifesta. Ajude cada pastor, cada líder, cada voluntário, cada homem e mulher que se levanta por essa geração. Fortalece-nos, restaura e glorifica, pois, o Teu nome, que é santo, 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 em nosso meio. Que hoje nós possamos, durante o dia, lembrar-nos disso que o Senhor fez, e prepara o nosso coração para o encontro das 19 horas, porque sabemos que o Senhor tem mais para nós. Nos abençoe, cura, restaura, renova, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo os abençoe. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces, as eternas consolações do Espírito Santo permaneça com cada um de nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Até de noite. Vamos com Deus.